Israel ataca a faixa de Gaza e primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decide votar só amanhã um possível cessar-fogo com o Hamas. 15 policiais são presos na operação que investiga a morte de delator do PCC no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Presidente Lula sanciona a primeira parte da reforma tributária, que começará a causar efeitos no ano que vem. Promulgada a medida provisória que evita a cobrança de qualquer imposto sobre as transações com Pix. Cientistas usam inteligência artificial e descobrem como a proteína do colesterol ruim se instala no organismo humano. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, não libera passaporte para o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhar a posse de Donald Trump. Em discurso de despedida, Joe Biden alerta para o risco das oligarquias cada vez mais poderosas nos Estados Unidos. E a empresa do bilionário Jeff Bezos também consegue colocar um foguete na órbita da Terra. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um dia após o anúncio do acordo de trégua, o Estado hebreu acusou o grupo do movimento islamita Hamas de não cumprir pontos do pacto. O braço armado palestino Hamas alertou que Israel continua fazendo bombardeios em Gaza, o que até agora os dois lados não chegaram a um acordo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Donald Trump e a Joe Biden pela ajuda para se chegar a um acordo para a libertação dos reféns. Mas o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou em um comunicado que o grupo armado palestino Hamas criou uma crise de último minuto ao não cumprir partes do acordo alcançado com os mediadores, e Israel em uma tentativa de obter concessões. Na véspera do acordo de cessar-fogo, que inclui a troca de reféns israelenses por palestinos presos em Israel, ainda não foi ratificado pelo governo do Estado judeu. O braço armado do movimento palestino Hamas alertou nesta quinta-feira que Israel continua o bombardeio em Gaza, após o anúncio de um acordo de trégua que entrará em vigor nos próximos dias, coloca em risco os reféns que seriam libertados. O Ministério da Saúde de Gaza disse que mais de 80 pessoas foram mortas no território palestino governado pelo Hamas nas últimas 24 horas. Já o exército israelense anunciou que atingiu cerca de 50 alvos terroristas na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. O comunicado relata que, entre os alvos atingidos, estavam membros das organizações terroristas Hamas e Jihad Islâmica, infraestrutura militar, depósitos de munição, posições de lançadores de foguetes, locais de fabricação de armas e postos de observação. Os países mediadores anunciaram um acordo em 3 fases que prevê uma trégua a partir do domingo, uma primeira troca de 33 reféns israelenses por presos palestinos e um aumento da ajuda humanitária. Os detalhes sobre as fases 2 e 3 serão definidos durante a implementação da primeira fase. Mas, de momento, o Hamas libertará prisioneiros israelenses, incluindo mulheres civis, crianças, pessoas idosas, civis doentes e feridos, em troca de vários prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses. A primeira fase vai durar 42 dias e incluirá um cessar-fogo, bem como a retirada das forças israelenses para o leste, longe de áreas povoadas. A Organização Mundial da Saúde estimou em pelo menos 60 bilhões de reias para reconstruir o devastado sistema de saúde de Gaza nos próximos 5 a 7 anos. Após mais de um ano em ponto morto, as negociações indiretas entre Israel e Hamas aceleraram nos últimos dias antes de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixar a Casa Branca para ser substituído pelo republicano Donald Trump na próxima segunda-feira. Em uma nota, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Donald Trump e a Joe Biden pela ajuda para se chegar a um acordo para a libertação dos reféns,
segundo um comunicado de seu gabinete. 15 policiais militares foram presos hoje durante uma operação da Corregedoria da Polícia Estadual de São Paulo sobre o assassinato do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos, em novembro do ano passado. Todos são acusados de ter associação com o primeiro comando da capital. De acordo com a Polícia Civil, também foi pedida a prisão de mais 2 pessoas que auxiliaram Cauê Amaral Coelho, que atuou como olheiro no dia do crime, na fuga e seguem ajudando até agora. Martins foi preso na manhã desta quinta-feira, em uma operação da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo. Além dele, 14 policiais que faziam parte da escolta do delator, apontada como ilegal pela Secretaria da Segurança Pública, também foram presos. Nem todos esses agentes estavam presentes no dia do assassinato. A polícia disse ainda que está investigando quem é o segundo atirador, a possível relação de outro policial militar com o crime e o mandante. A suspeita é que seja do PCC. Alvos das prisões são policiais militares que estavam relacionados ao núcleo de segurança pessoal do Vinícius Gritzbach. São 14 policiais. Um oficial que era o chefe que gerenciava a atividade de segurança pessoal ilícita do Vinícius. O outro oficial que favorecia alguns policiais militares com a sua escala, dava folgas para os policiais, fazia intermediação de escalas para os policiais, totalizando 14. E o outro foi preso, que está envolvido diretamente no homicídio, não foi preso pelo homicídio, é bom ficar claro isso, que a investigação do homicídio está a cargo do DHPP, da doutora Rivalda. Ele foi preso por um crime antecedente, um crime preparatório que está previsto no Código Penal Militar. O secretário da Segurança, Guilherme Derrite, afirmou que esses policiais já eram investigados pela Corregedoria da Polícia Militar em processo instaurado em abril de 2024, que apura o envolvimento de agentes das Forças de Segurança com o PCC. A investigação chegou ao policial militar, apontado como atirador por meio de um trabalho de reconhecimento facial com base nas imagens do dia do ataque. Os 14 policiais da escolta já estavam afastados desde a época do assassinato. Realizado um trabalho de depuração interna que mostra o nosso compromisso não só da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem esse compromisso há mais de 193 anos, mas da nossa gestão que nós temos, minha e do governador Tarcísio de Freitas, em realizar as devidas depurações internas, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar. Acho que isso está mais do que claro para toda a sociedade, e esse é mais um exemplo em que, infelizmente, policiais tiveram desvios de conduta. E desvios de conduta não serão tolerados, até porque... No total, foram cumpridos 14 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária contra o possível atirador e outros 7 de busca e apreensão em endereços na capital e Grande São Paulo. Na operação da Corregedoria, Denis Martins foi preso por participar de um crime preparatório. A prisão por homicídio precisava ser solicitada pelo DHPP. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, disse que desvios de conduta serão severamente punidos e submetidos ao rigor da lei. A execução do delator no aeroporto, acompanhada de denúncias de elo de policiais com o PCC, foi uma das crises da gestão Tarcísio na área da segurança nos últimos meses. O governo também tem sido pressionado pelo aumento do número de mortes pela Polícia Militar. Entre os casos de repercussão estão o assassinato de um estudante de medicina em um hotel na zona sul da capital, Paulista, e de um garoto de 4 anos em uma favela de Santos. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um dos mandantes da chacina de Unai, em Minas Gerais. O crime aconteceu há 21 anos, quando atiradores mataram 4 servidores do Ministério do Trabalho que investigavam 2 irmãos por manterem pessoas em situação semelhante à escravidão em uma fazenda. Antério Mânica se apresentou e ainda cumpre prisão domiciliar, mas o irmão dele, Norberto, fugiu e só foi encontrado ontem em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ele está condenado a 56 anos de prisão. E subiu para 8 o número de pessoas que morreram em Porto Velho, a capital de Rondônia. 6 foram executados por criminosos e 2 em confronto com a polícia. Para ajudar a conter a violência no estado,
A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso enviou um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas para ajudar nas operações policiais na capital. Além disso, 60 agentes da Força Nacional já estão em Rondônia e outros deverão chegar em breve. O governo do Acre e do Amazonas também irão enviar reforços para a cidade. Na noite dessa quarta-feira, 14 moradores foram baleados e levados até a unidade de saúde. 6 não resistiram aos ferimentos e morreram. Segundo a polícia, criminosos estavam em um carro quando passaram em frente a um bar, na zona leste da capital, e dispararam contra os clientes. 2 pessoas foram atingidas. Uma morreu na hora. A outra foi levada a um hospital, mas não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, informou que um ciclista foi baleado por criminosos. Outros pedestres e moradores morreram na Missinduzent região após serem atingidos, além de 2 integrantes do Comando Vermelho que atua na capital, morreram em confronto com a polícia. Com tantos confrontos, Porto Velho enfrenta um clima quase de guerra. Hoje, apenas uma parte da frota de ônibus voltou a circular. E veja a seguir, presidente Lula sanciona a primeira parte da reforma tributária que começará a causar efeitos no ano que vem. E foi promulgada medida provisória que evita a cobrança de qualquer imposto sobre as transações com Pix. Foi sancionada hoje a primeira lei da reforma tributária. A alíquota geral, que deveria ser de 26,5%, subiu para 28% por causa de algumas mudanças feitas pela Câmara dos Deputados. A previsão é que as medidas comecem a produzir efeitos em janeiro do ano que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o primeiro projeto de lei que regulamenta a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional no final de 2023. A assinatura ocorreu em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A reforma estabelece 3 novos impostos sobre o consumo, substituindo os 5 tributos atualmente existentes, sendo o ICMS, o ISS, o IPI, PIS e COFINS. Com a sanção, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, é um tributo de competência federal. O Imposto sobre Bens e Serviços é arrecadado por estados e municípios. E o Imposto Seletivo é uma sobretaxa voltada para desestimular o consumo de produtos e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como itens relacionados ao Imposto do Pecado. No primeiro ano de implementação, não vai ter cobrança desses impostos. O período inicial vai ser dedicado à adaptação dos contribuintes, com a inclusão de uma alíquota teste nas notas fiscais, mas sem recolhimento. Durante a sanção, o presidente Lula disse que a reforma só poderia ser aprovada da forma que foi se estivesse em um regime autoritário. Que só é possível aprovar uma coisa dessa magnitude no regime autoritário. No regime democrático era humanamente impossível aprovar. Quando você tem um regime autoritário, que você tem uma imprensa castrada, que você tem um sindicalismo castrado, que você tem uma sociedade aprisionada pela censura, você pode fazer qualquer coisa. Mas fazer o que nós fizemos num regime democrático, com um Congresso onde o meu partido só tinha 70 deputados e 9 senadores. Fazer isso com imprensa livre, com sindicato livre e com empresário podendo falar o que quiser, demonstra, meu querido Pacheco, meu querido, Reginaldo, meu querido Eduardo Braga, que a democracia é a melhor forma de governança que existe no planeta Terra. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma é um avanço para o país. Os avanços extraordinários que essa revolução do sistema tributário brasileiro vai acarretar para toda a população no médio prazo. A partir de 2027, o Brasil começa a mudar e eu diria que muitas empresas que duvidavam da possibilidade dessa reforma já começam a olhar para o Brasil com mais seriedade. O novo sistema tributário vai entrar em vigor aos poucos a partir de 2026, com sua implementação total prevista para 2033. Durante esse período de transição, o regime vai adotar um mecanismo em que a tributação ocorre de forma automática e dividida.
Para evitar uma sobrecarga tributária, o texto prevê uma trava que limita a alíquota de alguns impostos. No caso do IBS da CBS, o limite é de 26,5%. Caso seja superada durante a transição, o governo deve enviar ao Congresso um projeto para ajustar as alíquotas, garantindo que não ultrapassem o teto. No caso do imposto seletivo, IS, que incide sobre produtos e serviços considerados prejudiciais, a Fazenda estima uma alíquota diferenciada de 27,97% para esses itens, acima da alíquota padrão dos demais tributos. Com a sanção, algumas mudanças passam a valer imediatamente, como a extinção do PIS/PASEF e COFINS na receita bruta sobre a venda de álcool, fim do regime especial para apuração e pagamento desses tributos por produtores, importadores e distribuidores de álcool. A cada 5 anos, o governo federal vai realizar uma avaliação das regras da reforma, podendo propor novos ajustes tributários com base nos resultados obtidos durante a transição. A posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda-feira, dominou as atenções hoje do mercado financeiro. No Brasil, o dólar voltou a subir quase 0,5% e fechou o dia cotado em R$ 6,05 para a compra. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1%, aos 121.234 pontos. O governo federal publicou na edição desta quinta-feira, no Diário Oficial da União, a medida provisória que proíbe a cobrança de tributos e valores adicionais em pagamentos e transações via Pix. A medida provisória estabelece que constitui prática abusiva a exigência, pelo fornecedor de produtos ou serviços, em estabelecimentos físicos ou virtuais, de preço superior, valor ou encargo adicional em razão da realização de pagamentos por meio de Pix à vista, sujeita às penalidades previstas na legislação do direito do consumidor. O governo também quer que os fornecedores de produtos ou serviços em estabelecimentos físicos ou virtuais informem os consumidores vedação de cobrança adicional no uso do Pix à vista. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, disponibilizará canal digital de orientação e recebimento de denúncias de ilícitos e crimes contra a relação de consumo. O pagamento realizado por meio de Pix à vista equipara-se ao pagamento em espécie, não incide tributo, seja imposto, taxa ou contribuição, no uso do Pix, reforça a medida. O Ministério da Fazenda pediu à Polícia Federal que seja investigada a denúncia de que o CPF do ministro Fernando Haddad foi compartilhado indevidamente nas redes sociais e grupos de aplicativo. Os dados do ministro teriam sido utilizados durante as fake news sobre a taxação das transações financeiras via Pix. A suspeita é que o objetivo do grupo seria alegar que Haddad teria movimentações maiores do que a sua remuneração. Os incêndios florestais que estão devastando parte da região de Los Angeles, na Califórnia, já causou um impacto econômico de 275 bilhões de dólares. O desastre climático mais custoso da história dos Estados Unidos já é superior à devastação causada pelo furacão Katrina de 2005. Os incêndios que ainda queimam em Los Angeles certamente estão entre os mais caros dos Estados Unidos. Por isso, não há uma analogia perfeita para eles, o que torna difícil prever o custo final. Os incêndios florestais normalmente queimam em locais mais rurais, consumindo menos estruturas e atacando áreas metropolitanas menores. Os incêndios já destruíram cerca de 12 mil imóveis, deixaram 25 mortos e cerca de 200 mil desalojados, além de manter 6 milhões de pessoas sob ameaça crítica das chamas. Pessoas que já saíram de suas casas por conta dos incêndios florestais e furacões podem não conseguir trabalhar, e os empregos baseados nas áreas afetadas, como jardinagem, ensino escolar e prestação de cuidados de saúde, pelo menos temporariamente desaparecem. No entanto, será necessário financiamento público para consertar e reconstruir sistemas de esgoto, linhas de energia e estradas. A infraestrutura de água requer atenção especial, já que cinzas e contaminantes podem poluir a água potável muito além das áreas queimadas. O órgão de fiscalização da estabilidade financeira mundial alertou que desastres causados pelas mudanças climáticas
são cada vez mais propensos a desencadear pânico mais amplo nos mercados financeiros. No mundo, o aquecimento ultrapassou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais pela primeira vez no ano passado, aumentando a perspectiva de mais desastres ambientais. Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu o sudeste densamente povoado do estado da Florida, com rajadas de vento de 130 km por hora a uma velocidade máxima, causando danos extensos. As mudanças climáticas, após incêndios devastadores em Los Angeles, estima-se terem causado danos de dezenas de bilhões de dólares. Outro elemento que intensifica os incêndios em Los Angeles são os ventos. Essas rajadas originadas no deserto carregam ar seco e quente em direção à costa, desidratando ainda mais a vegetação e espalhando as chamas com rapidez alarmante, com velocidades que podem ultrapassar 160 km por hora. Esses ventos transformam pequenos focos de incêndio em eventos de proporções catastróficas. As prováveis perdas econômicas é estimada em 250 bilhões a 275 bilhões de dólares, o equivalente a R$1,5 trilhão de réis. O Ministério da Saúde decidiu ampliar o combate à dengue, que aumenta sem parar no país. E além da vacina, existem métodos alternativos. Para impedir o avanço do vírus da dengue, o Ministério da Saúde analisa novas medidas e planos de contenção da doença. Um deles é a expansão do método Wolbachia para mais dezenas de municípios neste ano. O objetivo foi anunciado pelo secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Rivaldo Cunha, durante uma visita à biofábrica de Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta semana. O país tem implementado a técnica desde 2012 em parceria com o World Mosquito Program. A estratégia envolve a criação de mosquitos Aedes aegypti modificados em laboratório por meio de microinjeções para carregarem a bactéria Wolbachia, uma bactéria que é comum nos insetos presentes em aproximadamente 70% deles, mas não é encontrado naturalmente no Aedes aegypti. Quando inserida neles, os vírus da dengue e chikungunya são impedidos de se desenvolverem dentro deles. O processo é seguro, pois a bactéria é inofensiva para humanos. Os resultados da tecnologia têm sido animadores. Em Niterói, que foi a primeira cidade brasileira com 100% do território coberto pelo método Wolbachia, foi observada em 2021 uma redução de 70% dos casos de dengue, 60% dos casos de chikungunya e 40% de zika. Na época, 75% do território estava coberto. E veja a seguir: negada a liberação do passaporte para o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhar a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. E em discurso de despedida, Joe Biden alerta para o risco das oligarquias cada vez mais poderosas nos Estados Unidos. A organização não governamental Human Rights Watch pediu hoje que o Brasil amplie o seu compromisso com a proteção do meio ambiente. Ainda mais em um ano em que o país vai sediar a COP30 no mês de maio e deve dar o exemplo. A Human Rights Watch lançou a 35ª edição do Relatório Mundial de Direitos Humanos, destacando a situação do Brasil e cobrando ações do governo em relação às mudanças climáticas, proteção ambiental e violência policial. A organização não governamental analisa mais de 100 países e ressaltou a importância do Brasil liderar pelo exemplo, especialmente por sediar a COP30 em novembro. O relatório reconhece avanços na redução do desmatamento na Amazônia, mas ressalta que são necessárias medidas mais robustas. A ONG defende a eliminação gradual e justa dos combustíveis fósseis, a ampliação de políticas para a proteção de florestas e a demarcação de terras indígenas, considerada essencial para conter o desmatamento e garantir direitos territoriais. Uma das críticas está no plano do governo de explorar petróleo e gás na foz do rio Amazonas, alertando para o impacto ambiental e o aumento das emissões de gás de efeito estufa. A Petrobras aguarda a aprovação do IBAMA para levar o projeto adiante.
Eventos climáticos extremos registrados no Brasil em 2024, como enchentes, secas e queimadas, foram destacados como um alerta para os custos ambientais e humanos das mudanças climáticas. A Women Rights classificou a violência policial como um problema crônico no Brasil, com aumento expressivo de mortes em operações policiais em São Paulo desde 2023. A ONG relatou casos de uso ilegal da força, incluindo operações na Baixada Santista. No relatório, ela reconhece situações de legítima defesa, mas a organização acredita que deve haver necessidade de reformar políticas práticas. O relatório abordou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a condenação de 2 ex-policiais pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e a demissão do ex-ministro Silvio Almeida por acusações de assédio sexual. Além disso, mencionou restrições à liberdade de expressão, como negativas de acesso à informação e o bloqueio temporário da rede social X, determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O documento analisou questões globais, destacando a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos e preocupações sobre possíveis violações de direitos humanos em seu governo. Também mencionou repressões na Venezuela e na China, além dos conflitos armados em andamento, como a guerra na Ucrânia e os desdobramentos da queda do regime Bashar al-Assad na Síria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. A principal alegação foi o temor de Bolsonaro em viajar para a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e não voltar mais. Moraes não atendeu à solicitação de devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele pudesse ir aos Estados Unidos. A defesa solicitou o documento para que Bolsonaro fosse participar da posse do presidente eleito Donald Trump. Essa foi a 4ª vez que o Supremo negou a restituição do documento. Segundo a avaliação, Bolsonaro não apresentou o convite formal para a posse de Trump. A decisão reforça que, desde que o passaporte foi retido, não houve alteração que justificasse a suspensão da medida, e diz ainda que Bolsonaro continua dando indícios de que pode tentar fugir do país. Moraes cita ainda que, logo após o indiciamento, Bolsonaro cogitou em entrevista a um jornal fugir e pedir asilo político em outro país para evitar uma eventual responsabilização no Brasil. O passaporte foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, por conta do avanço das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O caso está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que também se manifestou contra a devolução do documento. Os advogados de Bolsonaro já recorreram da decisão e avisaram que, se Alexandre de Moraes insistir em não liberar o documento, pedirá que a decisão seja tomada pelo plenário. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou discurso de despedida nesta quinta-feira no Salão Oval. Ele desejou sucesso a Donald Trump, mas reforçou preocupação com o futuro da democracia no país. Depois de 4 anos na Casa Branca e meio século em Washington, o presidente Joe Biden disse adeus. O líder democrata fez um discurso de 19 minutos e definiu o seu legado como um legado de reconstrução e transformação. Biden não aproveitou o momento para destacar as realizações de seu governo. Ao contrário, usou a maior parte do tempo para alertar sobre um caminho que vê a nação seguir, que pode corroer as instituições que ele passou mais de 50 anos reverenciando. Abriu o seu discurso dizendo que tem pensado sobre quem é o povo americano. Usou a estrutura interna da Estátua da Liberdade. Disse que as tempestades estão sempre chegando, que irão dobrar, mas não quebrar, os alicerces da nação, e alertou para o desenvolvimento de uma oligarquia na América. O líder norte-americano não mencionou os nomes da sua advertência, mas os seus alvos pareciam claros. No caso, Donald Trump e Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Biden apontou para as redes sociais enquanto refletia sobre as coisas que o preocupam à medida que o mandato dele chega ao fim. Segundo ele, os americanos estão prestes a serem enterrados sob uma avalanche de desinformação, permitindo o abuso de poder. Afirmou que a imprensa livre está desmoronando e os editores estão desaparecendo. Ao mesmo tempo, a mídia social está desistindo da verificação dos fatos. Argumentou que levará tempo para que as realizações de seu governo sejam sentidas e acrescentou que está
está imensamente orgulhoso. Mencionou que a história poderá vê-las de forma diferente das pesquisas. A inteligência artificial também teve espaço em seu discurso. Ele destacou que a IA apresenta grandes riscos e oportunidades. Apelou para que fosse garantida que a inteligência artificial seja aplicada para fazer o bem e que a América lidere o desenvolvimento da tecnologia e não a China. Terminou o seu discurso implorando aos americanos que levem adiante a visão esperançosa do país que ele nutre. Agora é a sua vez de ficar de guarda. Que vocês sejam os guardiões da chama. Mantenham a fé. Eu amo a América. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por esta grande honra. As equipes de resgate da África do Sul encerraram suas tentativas de encontrar mais pessoas presas em uma mina de ouro. Após cerco policial que durou meses, 250 pessoas foram resgatadas com vida e 78 morreram. A polícia sul-africana havia cortado o abastecimento de água e comida da mina, em uma tentativa de forçar os mineiros a sair. O Sindicato dos Mineiros chamou a ação de pior massacre patrocinado pelo Estado desde o fim do apartheid. Os sobreviventes, em sua maioria estrangeiros, foram presos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, vai responder a uma ação na Justiça por uma declaração que ele deu e que foi considerada de teor racista. O governador foi à cidade de Pomerode para inaugurar uma obra e participar da abertura de uma festa tradicional na cidade. O evento reuniu mais de 6.000 pessoas no seu primeiro dia, quando Jorginho Melo destacou a importância das comemorações que valorizam a cultura e fortalecem o turismo geral. Mas em seu discurso, disse que o verdadeiro destaque da cidade é a cor das pessoas. 80% são brancas. O município é conhecido como a cidade mais alemã do Brasil. Localizado no Vale Europeu, a região turística foi nomeada dessa forma por conta da grande influência da cultura europeia, herdada de imigrantes que povoaram a região. De acordo com os dados do último censo, o número de pessoas de pele pretas e pardas representam menos de 20% dos habitantes. Sua fala foi tornada pública pelo vereador de Florianópolis, Leonel Camazão, do PSOL, que entrou com pedido na justiça contra o governador. Jorginho Melo se defendeu, alegando que sua fala foi distorcida. O SESC de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, iniciou uma campanha de doação de mochilas escolares. A iniciativa beneficia crianças em situação de vulnerabilidade social cadastradas no programa SESC Mesa Brasil. Uma mochila usada, que antes não tinha mais utilidade, agora faz a diferença na vida de crianças em situação de vulnerabilidade social. É muito importante porque a gente deixa de jogar no lixo, deixa de ir para o aterro sanitário essas mochilas e elas vão para uma criança que está precisando, que talvez não teria condições mesmo de comprar. Há 3 anos, a campanha de doação de mochilas escolares do SESC, Serviço Social do Comércio, beneficia alunos atendidos por instituições cadastradas no programa SESC Mesa Brasil. Nós criamos essa campanha primeiramente visando a sustentabilidade, para que as mochilas que eram descartadas pudessem ter um outro destino. E após isso, porque nós temos o programa SESC Mesa Brasil, que atende 99 instituições aqui em Campo Grande, e aí muitas crianças precisavam de mochila para o começo do ano e tal, e aí nós pensamos em unir essas duas coisas e atender essas crianças em vulnerabilidade social. Em 2024, a campanha arrecadou 90 mochilas. Para este ano, a expectativa é ampliar o número de doações e alcançar ainda mais crianças em situação de vulnerabilidade social. Além da capital, as unidades em Aquidauana e Três Lagoas também aderiram à iniciativa, que continua até o dia 12 de fevereiro. Para doar é só ir numa unidade do SESC, levar a sua mochila, a gente aceita mochila, lancheira, estojo, para que a gente possa destinar essas mochilas para as crianças. E a gente solicita que sempre que doem, verificar se ela está no bom estado de conservação, se não está muito rasgada, se dá realmente para ser utilizado por uma criança durante o ano letivo.
E veja a seguir, cientistas usam a inteligência artificial e descobrem como a proteína do colesterol ruim se instala no organismo humano. E a empresa do bilionário Jeff Bezos também consegue colocar um foguete na órbita da Terra. Os temporais no sul do país afetaram principalmente o litoral de Santa Catarina. As cidades de Balneário Camboriú, Itapema, Camboriú e Governador Celso Ramos declararam estado de emergência. Em Celso Ramos, o quartel do Corpo de Bombeiros foi atingido pelo elevado volume de água de chuva. Parte da estrutura desabou. Por nota, os bombeiros afirmaram que foi iniciada a retirada de materiais para a segurança de todos. O Corpo de Bombeiros afirma também operar com um elevado número de ocorrências nesta quinta-feira, concentradas principalmente em Celso Ramos. A maioria dos casos diz respeito a pessoas ilhadas. Equipes extras foram mobilizadas e guarnições realocadas para lidar com a demanda. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, os maiores volumes de chuvas das últimas 8 horas ocorreram em Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Itapuá e Florianópolis. Alertas máximos para deslizamentos foram emitidos para Tijucas e Balneário. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mantém em alerta os estados do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo devido ao risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Na Bahia, 65 cidades foram afetadas, enquanto em Minas Gerais, mais de 50 municípios estão em situação de emergência. Já o interior de São Paulo, oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul tem previsão de registros de temperatura entre 36 e 40 graus, podendo ultrapassar em algumas localidades. As altas temperaturas podem vir acompanhadas de fortes temporais ao decorrer do dia. A faixa leste entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo deve ser menos afetada pelo calor extremo devido à maior nebulosidade. A chuva de janeiro vem castigando muitas áreas do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste do Brasil. Tradicionalmente, esta é uma época de muita chuva no país, com a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, da zona de convergência intertropical, além do ar quente e úmido que predomina sobre o país e que naturalmente forma nuvens muito carregadas, com potencial para temporais. Segundo a Climatempo, apenas nesta primeira quinzena de janeiro de 2025, cidades de 10 estados brasileiros já registraram 100 mililitros ou mais de chuva em 24 horas. Mas o verão no Brasil está apenas começando e muita chuva ainda vai cair sobre o país até o fim da estação. E uma bolha de calor tem aumentado as temperaturas no Mato Grosso do Sul. Na última semana, algumas cidades registraram temperaturas acima dos 40 graus, colocando o estado entre os mais quentes do país. Na última semana, Mato Grosso do Sul registrou as maiores temperaturas do país, impulsionadas por uma bolha de calor que se concentra no estado. Em Porto Murtinho, os termômetros chegaram a 41,8 graus na sexta-feira, a maior temperatura do Brasil em 2025. O calor intenso também atingiu Campo Grande, que registrou 36,2 graus, a maior entre as capitais brasileiras. O calor extremo segue afetando o Mato Grosso do Sul, com temperaturas ultrapassando os 40 graus em várias regiões. Em Dourados, a máxima prevista para esta semana é de 35 graus, com possibilidade de pancadas de chuva. Com o calor intenso, a procura por produtos que possam refrescar também aumentou, como comenta esta empresária que produz e comercializa sorvetes. A procura agora, com esse calorzão intenso, né, tem sido uma procura maior, né? Eu acho que um picolézinho, nada como um picolézinho para calar um pouquinho, né, esse calor imenso que a gente vê por aí. A demanda está sendo bem grande, né? Tanto é que a gente está sendo bem procurado para atender escolas, eventos, festa. Então, assim, a procura está grande. Bastante pessoas vêm aqui na sorveteria durante a semana, final de semana, né? Aqui eles têm... Pode pegar picolé, sorvete, cucão, né? E a moreninha, que não falta também. E alguns sabores também não podem faltar.
uva, groselha, abacaxi e o coco. E agora, né, novidade, muita novidade para a gente, está sendo o milho. O milho, sabor milho, ele está sendo bem pedido também. Apesar das pancadas de chuva, as temperaturas em Dourados continuam elevadas. E nas ruas, as pessoas buscam estratégias para amenizar o calor. Nesse calor é só ar-condicionado mesmo, né? Ventilador, ar-condicionado, porque tá complicado. Um bom tereré, né? Bem gelado, ar-condicionado. É só assim. Banho, né, minha filha? Banho e ar-condicionado, não tem outra coisa. Geralmente fico no ventilador ou, né, tomar um banho gelado. Banho gelado é muito bom. Diante do calor extremo e dos baixos índices de umidade, as condições climáticas reforçam a necessidade de cuidados com a saúde. Hidratação, protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol são algumas das recomendações para enfrentar o tempo seco e as altas temperaturas. João Fonseca, que está sendo apontado como o novo fenômeno do tênis brasileiro, se despediu do seu primeiro Grand Slam na Austrália. O brasileiro jogou muito, mas foi derrotado de virada para o italiano Lorenzo Sonego. O tenista, que vinha embalado com 14 vitórias seguidas e 9 jogos sem perder um set, começou com tudo a partida, vencendo o primeiro set contra o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo. Mas a noite era do italiano. Em partida inspirada de Lorenzo, o tenista virou e venceu João por 3-7-2. Essa foi a partida mais longa da carreira do tenista brasileiro, que durou 3 horas e 16 minutos, mas o brasileiro saiu por cima, provocando aplausos de tenistas mais experientes. O Brasil agora tem apenas uma tenista no Australian Open. É Bia Haddad, que na segunda rodada do torneio, venceu a russa, Erika Andreeva, por 2-0. Depois da estreia bem abaixo do seu nível, a brasileira chegou agressiva contra a russa e nos primeiros 40 minutos de jogo já venceu seu primeiro set. Com o triunfo sobre a russa, Bia chegou à terceira rodada do Aberto da Austrália, igualando seu melhor desempenho, que foi no ano passado. O duelo que vale vaga nas oitavas de final. Esta prevista para acontecer na madrugada de sexta para sábado. Mais de 150 mil brasileiros já tiveram a íris escaneada em troca de um valor em dinheiro. O projeto do mesmo criador do ChatGPT já completou 2 meses em operação no Brasil. Um projeto que escaneia a íris do olho com o consentimento do cidadão completou 2 meses de operação no Brasil. Apesar do tempo e das incertezas por não detalhar quais informações são coletadas e qual é exatamente o uso dos dados, muitos participantes concordam com a proposta e recebem pagamentos em criptomoedas emitidas pela própria empresa. Em coletas na cidade de São Paulo, as pessoas ganham 25 unidades da criptomoeda da companhia e o valor varia conforme a cotação do dia. A WorldCoin foi criada pelo cofundador da OpenAI, criadora do ChatGPT, Sam Altman. Já a Tools for Humanity administra o projeto, que se define como uma rede que desenvolve uma identidade digital baseada na leitura da íris, capaz de distinguir humanos de robôs. A empresa tira uma foto da íris dos usuários, que autorizam a fotografia. Segundo a empresa, o objetivo é criar uma rede de identificação de humanos para combater as falsificações que serão feitas com o avanço da inteligência artificial. O projeto começou a operar oficialmente no Brasil no dia 13 de novembro do ano passado, e as coletas acontecem apenas na cidade de São Paulo. Os dados biométricos são coletados pela Orb, uma câmera 3D que mapeia o rosto e até a temperatura corporal do usuário. A empresa afirma que as imagens da íris são deletadas e substituídas por um código anônimo. Apesar disso, especialistas em proteção de dados afirmam que o projeto vem sendo criticado pela falta de detalhes sobre como vai tratar outras informações que coleta. Outro detalhe é que, de acordo com a legislação do país, o consentimento para o uso dos dados precisa ser livre de remunerações. Uma nova descoberta com inteligência artificial sobre a proteína do colesterol ruim, aquela que mata, mostrou como ela consegue se fixar no corpo humano. E depois de entender o mecanismo, os cientistas concluíram que o problema realmente é hereditário.
cientistas identificaram pela primeira vez, com auxílio de inteligência artificial, como a proteína principal do LDL, conhecido como colesterol ruim, se conecta ao seu receptor. Um processo crucial para a remoção do colesterol do sangue. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature e traz novas perspectivas para o combate a doenças cardiovasculares, a principal causa de morte global. O estudo utilizou microscopia crioeletrônica, uma tecnologia avançada de imagens, para detalhar a interação molecular entre o LDL e o receptor, o LDLR. A equipe também empregou um software baseado em inteligência artificial, premiado com o Nobel de Química em 2024, para mapear mutações genéticas que afetam esse mecanismo. Essas mutações podem impedir a absorção do colesterol pelas células, causando acúmulo nas artérias e levando a problemas como infarto e AVC. Os resultados apontam que muitas dessas mutações estão ligadas a condições hereditárias que dificultam a regulação do colesterol. Além de avançar na compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos, a descoberta abre caminho para o desenvolvimento de medicamentos mais precisos, capazes de corrigir falhas nesse processo e melhorar a remoção do LDL do sangue. Especialistas destacam a importância de monitorar o histórico familiar de doenças cardiovasculares, especialmente em casos de infartos ou derrames precoces em parentes próximos. Para a prevenção, recomendam uma dieta equilibrada, rica em fibras, legumes, frutas e carnes magras, além de práticas regulares de exercícios físicos. Para eles, a pesquisa reforça ainda o papel da ciência e da tecnologia na busca por soluções personalizadas e eficazes para combater doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A empresa de serviços de voo espacial do bilionário Jeff Bezos realizou com sucesso o lançamento do seu novo foguete, New Glenn, que alcançou a órbita hoje pela primeira vez. Mas o pouso não foi tão bom, por causa da falha em um dos propulsores. O foguete de 100 metros de altura, igual a um prédio de 30 andares, decolou da Estação da Força Espacial, na Flórida, diretamente ao espaço em apenas 12 minutos. Não é à toa que ninguém esperava o pouso correto numa balsa no Oceano Atlântico. Como previsto, um dos 7 propulsores do foguete apresentou uma falha técnica e a aterrissagem fracassou. O pouso era uma fase importante, pois os propulsores seriam reutilizados em outros voos futuros. De toda forma, a Blue Origin considerou o lançamento um sucesso. Isso porque o voo era apenas um teste para mostrar a capacidade do foguete de transportar satélites e até mesmo cargas no espaço. Esta foi a primeira vez que a empresa conseguiu colocar um foguete em órbita. O seu nome, New Glenn, é em homenagem ao astronauta John Glenn, o primeiro norte-americano a orbitar a Terra em 1962. O objetivo é entrar de cabeça no mercado e rivalizar com outras empresas do setor. A empresa planeja continuar os lançamentos do New Glenn e continua trabalhando para garantir o sucesso em futuras missões. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.